Bom, vamos ver se o Hugo volta e a gente continua a conversa com ele, porque o nosso tempo encerrou e a live é encerrada, né? Pelo Instagram. Vamos ver se o Hugo entra de novo. O Hugo tá entrando para a gente continuar a reflexão que ele estava fazendo e concluir, né, essa conversa da live hoje sobre os roteiros geoturísticos, esse livro que registra. Eu vou antecipar, enquanto o Hugo entra, eu vou antecipar que nós vamos fazer um sorteio de um exemplar do livro no nosso Instagram. Então, daqui a pouco, no nosso feed, a gente vai colocar as regras, o período da atividade que vocês vão poder curtir, compartilhar, marcar amigos e a gente, na próxima quinta, a gente faz o sorteio. Todo mundo dizendo que quer o livro. Então a gente vai sortear um exemplar. Ok. Oi, tô de volta. Fazer um sorteio, a gente vai colocar as regras no nosso Instagram, no feed, porque todo mundo está dizendo que ficou interessado, né? Claro, toda essa reflexão que tu estás fazendo sobre o livro, a gente vai sortear então um exemplar para divulgar, né, essa produção aí dos roteiros geoturísticos. Aham. Mas pode continuar, Hugo, concluir Então, o teu raciocínio. bom, é coisa do Instagram, né? Uma hora eu sabia que eu ia ser editado. Bom, vocês me escutam bem, né? Escuta bem aí. Sim. Então, eu estava então discutindo essa relação entre a pesquisa e a extensão, e na verdade é apenas para poder demarcar um espaço, perdão, um território, demarcar um território, de que a extensão ela apresenta, portanto, algo que muitas pessoas sempre cobram, né? E aí uma pesquisa, ela vai influenciar o que na minha vida? E aí, talvez, vejam bem, talvez a extensão ela tenha esse papel que apresente, de uma certa forma, esse resultado que não é imediato, mas é um resultado que aproxima tudo que você pesquisa e você tenta forjar isso dentro de um universo na sociedade como um todo, né? E no caso do grupo de extensão da Goretti, a ideia é exatamente essa, né, de que você apresente uma Belém que, aparentemente, ela está ali coberta, né? A história é muito, muito interessante, uma história diversa, e o roteiro, então, ele tem essa característica que reforça o papel central da extensão. E aí, acho que não custa nada também eu fazer uma espécie de propaganda que os centros de pesquisa, como as universidades, massivamente fazem isso, né? As universidades, inclusive as universidades públicas, fazem esse trabalho de extensão e corriqueiramente, para vocês perceberem como a extensão tem um poder absurdamente interessante, muito importante para nós como um todo, né? Então, acho que essa é uma questão muito interessante também de se colocar. Bom, agora sim, eu acho que eu preciso já encaminhar os finalmente, já entro numa quarta parte da minha apresentação, que é o conteúdo do livro, né? Eu não vou aqui discorrer sobre tudo que tem no livro, né? Senão até vou utilizar uma expressão típica dos filmes e das séries, né? Eu vou dar um spoiler aqui, eu não vou ficar lendo o livro. Mas o que é interessante destacar do conteúdo do livro, né? Que existem questões que são clássicas, né? Por exemplo, que eu coloco aqui como algo que é tradicional, né? Aliás, é algo da tradição, que revela os aspectos duros da metodologia, da teoria. O texto da Goretti, por exemplo, revela isso, né? Tem uma questão teórica que é levantada, né? A metodologia não é apenas uma, porque nós damos liberdade para que as pessoas escrevam do seu jeito. Então, tem trabalho sobre cartografia, que é também colocado no texto. E o trabalho do Kleber, por exemplo, que fez isso aí em Ponta de Pedras, também é uma forma de mostrar como essa relação entre a teoria e a prática elas se mostram. E também acho que vale a pena fazer um adendo que, eu vou pegar aqui no livro, né, que, se não estiver enganado, é o último
é o último capítulo, que é o capítulo 13, que talvez esse aí tenha me deixado mais ávido, né, mais assim, animado, quando eu me deparei, que é a experiência dos roteiros geoturísticos como uma metodologia de ensino na educação básica, que é escrito pela professora Sabrina Forte e Silva Gonçalves. Para vocês verem como ele é tão interessante, o roteiro geoturístico é tão interessante, que uma professora teve uma ideia que aparentemente é uma ideia simples, mas que tem um poder muito grande, que é de levar alunos para conhecer Belém, ou seja, fazer uma geografia fora da sala de aula do ensino básico. Claro, o roteiro ele não deixa de ser uma aula acadêmica que versa sobre a geografia histórica, versa sobre a própria história, sobre os museus que nós percorremos, sobre a arquitetura. É uma diversidade de conhecimentos, inclusive conhecimento não apenas acadêmico, mas conhecimentos populares. Quem tiver oportunidade de ler o texto sobre o roteiro do Ver o Peso, né, e da mesma forma visitar o Ver o Peso no momento que a Gorete ou então um dos seus monitores estiverem transcorrendo lá por dentro o Ver o Peso, vocês vão perceber como o saber popular ele se antecipa ao saber acadêmico. E ele que dá origem a essa diversidade de conhecimento que a gente apenas organiza e coloca em forma de palavras. E aí, eu já encaminho, realmente agora para poder terminar, que escrever esses conteúdos do livro não deixa de ser uma parte que o leitor ele acompanha Belém pelas palavras. Muita gente pode não ter tempo de fazer um roteiro que eu, inclusive, já até recebi em uma das vezes que participei. Eu já moro em Marabá e não tenho mais, infelizmente, essa frequência para poder participar. Mas uma das pessoas já me perguntaram, vai demorar apenas 1 hora? Eu falei, não, isso não é um trabalho de 1 hora. Isso é um trabalho que leva 3, 4 horas, justamente para que você tenha tempo de apreciar a história contada pelos monitores. E eu acho que o livro ele acaba sendo essa espécie de guia, no bom sentido da palavra, não apenas um guia como era antigamente, do guia telefônico, mas um guia que mostra Belém pelos olhos dos monitores e dos professores, né? Mas que também apresenta uma oportunidade de que você, ao ler o livro, você possa ter até mais segurança de visitar os lugares que Belém vai guardando ao longo do tempo. Por fim, o livro, para mim, né, especialmente, ele se torna um importante registro de uma das cidades mais importantes e mais belas da Amazônia. E, como diz a professora da Universidade de Buenos Aires, a professora Maria Laura Silveira, ela falou em uma conversa de bar, ela falou assim, que quando a gente estuda a história do Brasil, por meio da sua formação territorial, ela utiliza, inclusive, no momento que ela falou isso, ela utilizou as mãos para poder simbolizar o que é de baixo para cima. Ela disse assim, quando você está no sul do país, né, você chega, portanto, no centro-oeste, mas quando você vai à Amazônia, aí ela fala assim, opa, é esse o momento que a formação histórica precisa ser contada de uma maneira diferente. Então, eu acho que Belém acaba sendo esse espelho dessa diferença que existe na história do território brasileiro. E o livro é um esforço disso tudo, mas mais do que livro, o projeto da professora Gorete, que iniciou lá em 2010, entre 2010 e 2011, é o próprio roteiro contado a pé, contado pelos monitores, e que está fazendo com que todas as pessoas sejam adeptas dessa geografia a pé. É isso, gente. Obrigado. Sim, muito obrigado, Hugo, pelas reflexões, por instigar as pessoas a terem curiosidade agora de conhecer não só o projeto, que principalmente quem não é de Belém, quem não está no Pará. Por isso também a importância do livro, né? Ele registra também essa nossa experiência, as nossas reflexões para fora do território no qual a gente atua. É muito interessante a gente ver como o Pará é muito rico, né? Eu em Altamira, tu em Marabá, fazendo essa conversa, mostrando que a gente está também pensando agora de maneira maior, né, o turismo no estado. A gente tem isso também é influenciado pela instalação de instituições de ensino e pesquisa também no interior, né, essa descentralização também da reflexão, né.
E mais uma vez, então, queria agradecer ao Hugo, a professora Gorete. A gente vai precisar fazer outras conversas, isso ficou bem claro, né? Porque até agora a gente passou a primeira live que a gente ultrapassa o tempo e que a gente cria uma segunda edição, né, da live, e a gente mantém aí uma audiência com a gente até agora. Muito obrigado a todos e todas que continuaram com a gente até aqui. Daqui a pouco a gente vai postar no feed o sorteio do livro. Como o Hugo disse, vai ter uma segunda edição. O Hugo também, em breve, vai lançar um livro com a compilação da sua tese de doutorado também, que discute sobre turismo, regionalização no Pará, que a gente possivelmente vai fazer uma outra conversa no Let's Talk, né, sobre a tese do Hugo, as reflexões que ele trouxe. Então eu agradeço, né, Hugo, todos que participaram, muito obrigado. Nossa live vai ficar salva no nosso IGTV, daqui a pouco a gente posta também no nosso canal no YouTube. Quem não segue ainda o Let's no Instagram, siga o Let's, indique para os amigos, para as pessoas que trabalham com turismo, com geografia, com os profissionais do guiamento, e até semana que vem. Muito obrigado a todos. Obrigado. Prazer enorme estar aqui conversando e eu estou à disposição para outros debates. Até mais, Kleber. Até mais a todos. Obrigado, Hugo. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.